Queria convidar você a abrir sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nessa noite nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 14 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou estar lendo aqui na minha versão e os irmãos poderão então estar acompanhando aí na sua versão. E assim estaremos dando continuidade ao tema liberdade, que é o que nós temos pensado e refletido ao longo desse tempo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 1. E assim diz a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus e a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, expostos, ó Deus, perante e diante da Tua palavra. E te pedimos, Deus, que a Tua palavra venha falar nossos corações, que a Tua palavra venha mudar os nossos corações e que alcance, Deus, não apenas o nosso coração, mas a nossa mente e as nossas ações, ó Pai, sejam reflexos dessa mudança que o Senhor pode e há de promover dentro de cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Olha, esse texto me veio à mente. Há muito tempo atrás, havia um programa na televisão onde uma pessoa ficava numa cabine, e aqui eu não vou falar o nome do programa porque não estou aqui para fazer propaganda, mas a pessoa ficava numa cabine e alguém ficava no lado de fora, ela ficava ali com seus ouvidos tampados e prêmios eram distribuídos e eram sorteados. E aí alguém lá de fora perguntava: você troca um carro zero por uma bicicleta? E a pessoa sem ouvir, ela respondendo: sim. Aí chegava outro: você troca esse carro por um pedaço de manga? Aí o cara falava: não. E ficava aquele programa ali e a pessoa começava a fazer uma série de trocas e nem sabia o que estava fazendo, porque até então ela não estava ouvindo aquilo que estava sendo oferecido, aquilo que estava ali sendo proporcionado. Isso é interessante porque o texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre algumas trocas que nós fazemos na nossa vida. E o mais interessante, e eu diria talvez até aterrorizador, é que Paulo aqui na sua carta, ele começa o capítulo 3 não elogiando aquela igreja e nem aquele povo, mas ele começa aqui usando um vocabulário que para nós hoje talvez seria até um tanto ofensivo. Ó Gálatas insensatos. Traduzindo a palavra insensatez para os nossos dias de hoje, seria loucos. Ô povo louco, preste atenção que eu vou para vocês. E ele repete essa palavra aqui algumas vezes. Mas por que Paulo chama esse povo aqui de insensatos, esse povo aqui de louco? Porque esse povo, assim como nós, eles tinham uma grande capacidade de serem iludidos e de iludirem. E nós também temos essa capacidade. Somos facilmente iludidos e também iludimos os outros com uma grande facilidade. E aí, mediante as ilusões da vida, nós começamos a fazer algumas trocas. O mundo hoje é o mundo das trocas.
Na verdade, hoje a palavra que está em jogo aqui é troca. Seu casamento não deu certo? Troca. Sua esposa não te atende do jeito que você gostaria, o seu marido? Troca. Sua igreja não é boa do jeito que você gostaria? Troca. Hoje a questão é trocar. E aí lidamos com relacionamentos, lidamos com o nosso relacionamento com Deus como quem lida com um copo descartável. Eu acabo de usar, de manusear e jogo fora. Trocas. E aí o que nós podemos ver hoje são pessoas trocando. É aquele marido que está ali, 20 e poucos anos de casado, e a sua esposa ali está com 60, ele troca. A de 60 por uma de 20, uma novinha, como se diz por aí, no vocabulário da garotada. Ou então, o inverso. Aquela senhora que troca ali aquele marido seu, já não está, né, naquele porte todo, e aí você troca ali para um surfista, né, uma pessoa mais sarada. E nós vamos trocando. E a gente ri, mas a gente para pensar, nós fazemos essas trocas hoje em dia. Às vezes trocamos saúde por dinheiro. Corremos tanto atrás de dinheiro até que perdemos a nossa saúde. E aí o dinheiro que nós conquistamos, se for o suficiente, pagará a nossa saúde. Ou, em alguns casos, não é suficiente para restaurar a nossa saúde. Trocamos o amor pelo prazer. O prazer momentâneo. Trocamos amizades sinceras por amizades interesseiras. Trocamos de cuidar das nossas vidas para cuidar das vidas do outro. Está aí Big Brother Brasil, né? Dá uma espiadinha na vida do outro. E você esquece de espionar a sua própria vida, de analisar a sua própria vida. Mas está lá, olhando a vida do outro. Trocas. O povo da Galácia, essa igreja aqui, eles tinham feito uma troca. E essa troca só demonstrava uma coisa: o quão loucos eles eram. Mas qual a troca, então, que esse povo havia feito? Paulo, então, ele começa a recapitular tudo o que nós já pensamos até aqui. Se do capítulo 1 ao capítulo 2, como nós aprendemos até aqui, Paulo está ali defendendo o seu ministério, está ali defendendo a sua mensagem, e agora ele começa, então, a argumentar em cima da defesa que até então ele vem apresentando. E agora o tom da conversa vai mudando. E à medida que nós fomos avançando no estudo na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que a coisa só vai apertando. O funil só está apertando. Se no domingo passado nós fomos chamados a atenção, e Deus usou a vida do pastor Cláudio, para nos fazer entender que tudo que nós precisamos é do Evangelho e nada mais, e não precisamos de amuletos da sorte. Na verdade, isso é uma macumba gospel, né? É Jesus e mais alguma coisa. Nós não precisamos e não fazemos isso. Hoje, então, nós somos confrontados a entender, de fato, quem nós somos, quem Deus é e o que Ele fez por nós. E é interessante que enquanto nós estávamos aqui nesse momento de adoração, um momento bom, onde nós podemos de fato sentir Deus falando com cada um de nós, Priscila fez uma pergunta que eu achei um tanto quanto interessante. O que é impossível para Deus fazer na sua vida? O que é impossível para Deus fazer na sua vida? Interessante que quando nós somos colocados diante das impossibilidades da vida, isso faz com que nós entendamos algumas coisas. E talvez a principal delas é, nós não podemos tudo. Ou nós podemos pouco ou quase nada. Por isso que é interessante nós vivermos momentos de impossibilidade na nossa vida. Porque aquilo que é impossibilidade para nós, abre uma série de possibilidades para Deus operar em nós, através de nós e em nossas famílias. Porque, como foi dito aqui, para Deus, nada é impossível. Mas entendermos e encarnarmos esse conceito, vivenciarmos isso é uma dificuldade. Porque então eu preciso reconhecer que eu não posso, eu preciso reconhecer que eu sou limitado. Se é impossível, é porque então há limitações, há coisas que eu não consigo fazer. Não consigo mudar o tempo, não consigo apenas eu mudar um cenário de uma sociedade, não consigo sequer mudar um comportamento, às vezes, de um filho ou de um ente querido. Às vezes eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Né? Paulo vai falar na sua carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí esse versículo, ele desmistifica toda aquela máxima que a gente fala, né? Querer é poder. Bem, diante do Evangelho, nem sempre querer é poder. E Paulo fala isso, ele demonstra pra gente. Ele queria ser diferente. Ele queria fazer coisas diferentes. Mas na sua própria força, ele podia pouca coisa ou quase nada. E o povo
da Galácia, talvez assim como nós, entendíamos muito bem a teoria. Eles entendiam muito bem que a salvação se dava justamente mediante os méritos de Deus. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Repito, nada. Nós não precisamos e não podemos fazer nada para sermos salvos. E quando nós paramos para pensar, e quando eu paro para pensar cada dia mais nesse contexto, o que me vem à mente, e nós estamos aqui, né, temos essa paisagem maravilhosa, temos diante de nós essa praia, esse mar tão bonito, me vem a cena de alguém afogando. Me vem a cena de alguém submergindo ali dentro das águas. E aquela pessoa, por si só, mediante o desespero, mediante a sensação de morte, o que ela pode fazer? Nada. E aí, então, nós temos ali o papel do salva-vidas. Aquele que está ali observando. E que quando vê alguém se afogando, então agora ele entra e ele resgata. Se as pessoas pudessem se resgatar sozinhas, para que precisaríamos, então, de um salva-vidas? Aquele que está perdido não pode se salvar. Aquele que está perdido não pode fazer nada enquanto não for por Deus encontrado. Então Paulo agora ele começa a trazer a realidade àquele povo. Olha, vocês são loucos. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É isso aqui que Paulo está falando. Quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou? Quem os iludiu? O que aconteceu com vocês? E ele continua. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que ele está falando aqui é o seguinte, olha, até quando, ou será que aquilo que eu expliquei para vocês de forma tão clara, que vocês não apenas ouviram, vocês conseguiram ver? E alguém vai dizer que uma boa mensagem, um bom pregador é aquele que não faz com que nós apenas entendamos, mas com que nós visualizemos aquilo que está sendo falado. É o que Paulo era, um excelente, um exímio pregador, expositor da palavra nato. E ele fala, olha, será que eu não consegui expor diante de vocês, de maneira tão clara, Jesus Cristo crucificado? E ele continua então a sua série de perguntas. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou mediante a fé na palavra ou naquilo que ouviram? A pergunta é, como é que você chegou até aqui? Você acha que chegou até aqui pela sua capacidade? Você acha mesmo que você é salvo porque você é bonzinho? Você acha que você é salvo porque você cumpre a regra, porque você cumpre a lei? E aí ele vai começar aqui, ao longo do que nós percebemos aqui, a expor algumas coisas. O seguinte, olha, ninguém cumpre toda a lei. Impossível cumprir toda a lei. E que lei é essa? A lei aqui é a palavra de Deus. E eu gosto de dar exemplos, principalmente exemplos que o próprio Jesus Cristo já deu. A lei aqui não é apenas não mate, não roube, não adultere. A lei que Paulo está falando aqui é aquela que Jesus Cristo, quando esteve entre nós, habitou entre nós, ele trouxe mais profundidade. Então, olha, adulterar não é levar alguém para um motel. Adulterar é levar alguém para a sua mente, para o seu coração, e com ela se deitar no seu pensamento. Olha, matar alguém não é executar propriamente um crime. Mas você pode matar outras pessoas quando você as odeia. Você pode matar outras pessoas quando você não perdoa. Você pode matar outras pessoas quando você é indiferente com elas. Você já as matou no seu coração. Olha, isso também é pecado. Bem, será que nós conseguimos então cumprir tudo isso bonitinho? Não, não conseguimos. Apenas Jesus Cristo, ele pode e cumpre realmente, de fato, tudo isso. Então Paulo agora começa a resgatar isso para aquela igreja. Vocês precisam entender de uma vez por todas que vocês não podem nada. Vocês precisam entender de uma vez por todas as suas limitações. E no mundo hoje de ilusão, todos nós achamos que podemos tudo. Basta acreditar. Disse aqui, repito, pensamento positivo. Pensa, mentaliza que vai acontecer. Não é assim que funciona. A mensagem do Evangelho não é essa mensagem de positivismo, não é uma mensagem de autoajuda, mas como eu já disse aqui, eu gosto desse trocadilho, mas é uma mensagem de ajuda do alto. É um Deus que opera em nós, por nós, e algumas vezes até para nós. E o grande milagre, talvez, na nossa vida que nós precisamos desfrutar, é o milagre de entender a nossa limitação e não nos sentirmos culpados. Porque no processo de entender quem nós somos, e começamos a perceber que não somos essa Coca-Cola inteira,
que não somos tudo isso, nós podemos nos sentir então culpados, decepcionados conosco mesmo. Nossa, eu achei que eu podia ser melhor. E aí, nesse momento, nós precisamos optar por duas coisas que fazem toda a diferença. De um lado, nós temos a culpa. Eu olho para aquilo, vejo minha limitação, vejo que eu não sou quem eu gostaria de ser, então eu posso me sentir culpado. E aí o diabo, inimigo das nossas almas, ele começa a trabalhar na culpa. Tá vendo? Falei para você, você não tinha jeito. Aí tá você de novo, falou pro pastor que você ia parar de fumar, tá fumando de novo. Ah lá, você falou que não ia ficar olhando para as mulheres na rua, já tá olhando, larga da igreja. E quantos nós não falamos ou já não ouvimos alguém falar assim, não, primeiro, antes de ir para a igreja eu vou mudar de vida, eu vou me acertar e depois eu vou para a igreja. O fato é que essa pessoa ela não sabe que se for assim, ela nunca virá. Porque ela por si só não pode produzir mudança alguma. O máximo que nós podemos fazer é agir em alguns momentos com a hipocrisia. Fingir que controlamos, fingir que mudamos perante esse momento aqui, perante o público, mas quando estamos sozinhos, voltamos a ser quem de fato nós sempre fomos. E aí, estamos chegando na época do carnaval, né? Começamos a viver de máscara. Né? E no mundo usa-se máscara no carnaval, mas às vezes na igreja usa-se máscara o ano inteiro. Fingindo que é uma coisa quando não é. E pior, no lugar onde nós deveríamos ser quem nós somos. Ninguém deveria estar espantado de estar no lado de um pecador. Ou você acha que a pessoa ao seu lado é um anjo? Olha para ela, vê se ela tem carinha de anjo. Né? Não tem. Pode ser uma pessoa muito bonita, que essa igreja tem pessoas muito bonitas. Mas anjo, de fato, ela não é. É um pecador assim como você, assim como nós. Assim como cada um que aqui está. E alguém já disse que a igreja é um grande hospital. Paciente que entra no hospital achando que está bom, no mínimo a sua doença é mental. Né? Ele é um louco, entrou ali, achou que está bem, mas ele está com uma necessidade. E se nós entramos aqui achando que estamos bem, então nós precisamos desconstruir algumas coisas. Precisamos entender, então, quem de fato nós somos. Somos os piores dos pecadores. E isso pode me chocar, eu estava estudando, estou lendo um livro essa semana, e o autor do livro, o pastor, ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falava sobre a igreja, ele falou assim, olha, a igreja precisa definir um público-alvo. Eu falei, público-alvo? Virou empresa esse negócio? Me explica, público-alvo, como define um público-alvo? E eu falei assim, vamos ver onde esse camarada vai chegar com isso. Porque até então, no meu entendimento, ele estava selecionando. E aí mais adiante ele falou assim, não, eu não estou falando em seleção. Eu estou falando que o próprio Jesus, ele selecionou as pessoas com as quais ele haveria de lidar. Assim, rapaz, que interessante. Prossiga, e continua a leitura do livro. Então ele chega ali e ele faz uso da menção e daquela passagem onde Jesus está ali na casa de Levi. E do lado de fora da casa estão ali os doutores da lei. E começam a questionar, olha, seu mestre, ele senta com publicanos, com pecadores. E ao passo de Jesus então, sendo Deus, na pessoa de Deus, sabendo tudo que está sendo dito, ele então se levanta e fala, olha, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. De fato, Cristo definiu um público-alvo. Qual é o público-alvo dele? Doente. Primeira coisa, quer ser tratado por Cristo? Assuma a sua doença. Reconheça a sua doença. Entenda a sua limitação. E quando Jesus fala isso, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Se nós formos sinceros, se o mundo for sincero, se nós analisarmos com sinceridade tudo o que está acontecendo, o mundo inteiro está doente. E é por isso que Deus veio para o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro precisa dele. Todos nós precisamos de Cristo. Não há ninguém que não precise de Cristo. O problema é que na mesma medida que nós queremos a Cristo, nós queremos achar que podemos alguma coisa. E é aqui então que Paulo ele continua, e a partir do versículo 3, ele faz essa pergunta. Será que vocês são tão insensatos, ou então agora você já entendeu, loucos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Você começou agora na fisioterapia do Senhor, fez 3 sessões ali, agora você acha que já pode correr. Não chegou ali, não aguentava andar, todo travado, com a coluna riada, fez 3 sessões, se sentiu bem. Não, agora tá bom. O tratamento não acabou. E se você tentar fazer sozinho isso aí, ou achar que você está bem, daqui a pouco você corre o risco de voltar pior do que você estava. E o tratamento do Senhor para a nossa vida, ele é assim.
é uma série de sessões que termina quando Ele nos chama. Não tem fim. Porque a nossa debilidade é muito grande. A nossa enfermidade, ela é muito grande. Para nós, a nossa enfermidade era impossível de ser curada. Mas como foi dito aqui, para Deus, nada é impossível. E aí Ele manifesta a cura através de nós, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é aí que então que há algo que Paulo faz questão aqui de mencionar. O conteúdo da sua mensagem. No versículo 1 ele fala isso, olha, não foi diante dos olhos de vocês que eu expus Jesus Cristo crucificado. Ele podia ter falado assim, olha, não foi diante de vocês que eu expus Jesus Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, que ao terceiro dia ressurgiu. Olha, não foi diante de vocês que eu expus Jesus Cristo que ressuscitava os mortos. Não foi diante de vocês que eu expus o Jesus Cristo que realizava milagres, transformava água em vinho, que fazia pão e peixe multiplicar. Por que Paulo ele faz questão aqui de falar assim, olha, Jesus Cristo crucificado. Inclusive ele fala isso também na sua carta aos Coríntios. O que me importa é pregar a Cristo e esse crucificado. A mensagem do Evangelho, ou o verdadeiro Evangelho, tem como sua mensagem central a cruz de Cristo. A mensagem central do Evangelho não é pare de sofrer. Já disse isso aqui. Mas a mensagem do Evangelho é alguém sofreu por nós. Para que nós pudéssemos estar aqui e desfrutar do que estamos desfrutando aqui nessa noite. Alguém sofreu por nós. E esse alguém foi Jesus Cristo. Precisamos estar constantemente lembrando e recordando aquilo que nós dizemos acreditar. A cruz de Cristo e a sua mensagem. Porque a mensagem de uma cruz, a mensagem de um Cristo crucificado, nos faz lembrar que se nós queremos participar da sua glória, da sua ressurreição, nós precisamos primeiro enfrentar a cruz. E é por isso que Jesus vai falar ali nos evangelhos, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não podemos e não poderemos jamais experimentar a glória de Deus, se antes não experimentarmos o sofrimento com Deus. Precisamos falar e passar pelo sofrimento. Um teólogo disse certa vez que, através do sofrimento, Deus grita aos nossos ouvidos. Porque talvez é o momento que a gente para, e aí a gente eleva os nossos olhos para o monte e se pergunta, né? De onde me virá o socorro? E aí o Espírito Santo ministra, né? Esse socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem do monte, não vem da planície, não vem de uma pessoa apenas, vem de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. O problema é que nós esquecemos disso, constantemente. E aí começamos pelo Espírito, começamos bem. Aquele novo convertido que está ali, empolgado, cheio do Espírito Santo, fogo puro, né? Se fosse, né? Tava na unção. Mas que com o passar do tempo ele vai trocando a liberdade que Cristo dá pela escravidão que a religiosidade oferece. E aí esquece que ele foi salvo enquanto ele era pecador. E agora, na sua caminhada com Cristo, ele já começa a se achar, não, agora eu ando com Cristo, eu já conheço toda a Bíblia, eu já participo da classe, já estou me preparando para lecionar na classe, e aí ele começa a pregar regras e a lei. E o que Paulo está falando aqui é que toda a mensagem do Evangelho se resume à fé. E é por isso que às vezes eu penso que a gente tem dificuldade de aceitar. E aqui eu não quero me ater de forma alguma a criticar nenhuma outra religião. Mas das que eu estudo, das que eu estudei, eu posso afirmar com muita tranquilidade, é apenas o Evangelho, e observe, eu falo do Evangelho. Eu não estou falando do batista. Eu não estou falando do metodista. Porque há batistas e batistas, mas o Evangelho só há um. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, é a única que oferece a salvação sem nada em troca. Em todas as outras você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se flagelar, você tem que se explodir, você tem que cumprir ali, andar de joelho não sei quanto tempo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser muito bom, você tem que fazer gestos ou ações de caridade para que você venha merecer. E aí no final a gente acha que ao fazermos tudo isso vamos receber uma medalha, né? Honra, que geralmente está escrito na medalha, né? Honra ao mérito. Nós de fato receberemos uma medalha, mas não será uma honra ao nosso mérito, mas será honra aos méritos de Jesus Cristo. O grande problema nosso é entender isso, porque nós não sabemos lidar com a liberdade.
Queremos alguém a todo instante ditando aquilo que nós podemos fazer ou aquilo que nós não podemos fazer. E aí, lembra da troca que eu falei que nós fazemos constantemente? Nós trocamos Deus pela ideia de Deus, por aquilo que eu acho que Deus é, e não por aquilo que Ele se revela. Porque Ele se revela amoroso, misericordioso, compassivo, justo, é um justo juiz, longânimo, mas a gente não sabe lidar com isso. Mas como é que pode? Eu não preciso fazer nada mesmo, pastor, para ser mais querido por Deus? Para que Deus me coloque ali em uma posição mais confortável? Não tem nada que eu possa fazer? Ir num culto a mais, fazer um pequeno grupo lá em casa? Não tem nada? Não tem nada. Não tem nada. E uma das razões que não existe nada que nós possamos fazer, e nós vamos ver isso mais à frente até, é porque se houvesse algo que nós pudéssemos fazer, o reino de Deus seria um reino desigual. Porque aquele que fez muito, recebe muito. Aquele que fez pouco, recebe pouco. Deus nos iguala, nos mostrando que nenhum de nós pode fazer nada. E que Ele pode fazer tudo. Por isso que no reino de Deus todos somos iguais. Aquele que tem 20 anos de igreja, para aquele que tem 2 semanas, são iguais diante dele. Aquele que diz que sabe tudo. Aquele que é o doutor, que tem um canudo, mestre não sei lá do que, para aquele que não sabe ler. O analfabeto, o mesmo valor que tem diante de Deus. Porque Deus não olha, ou quando Ele olha para aquilo que nós podemos fazer, talvez Ele venha rir. Porque o que nós podemos fazer, primeiro, só podemos fazer porque Ele nos capacita. Podemos fazer porque Ele nos proporciona. E o que nós podemos fazer está muito aquém do que Ele fez por nós. E é isso então que Paulo começa a resgatar e trazer a história deles. E fala assim, olha só, versículo 4. Será que foi inútil vocês sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, ele fala. E aqui Paulo então, a partir daqui, ele começa a trazer à memória daquele povo a história. Olha, será que foi inútil vocês sofrerem tantas coisas? O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, lembra de quem você era. Lembra da vida que você tinha antes de conhecer Cristo. Lembra quando Cristo te alcançou. Lembra das dificuldades que você já passou. Quantas coisas você já passou. Será mesmo essa dificuldade que vai te parar? Você já venceu um câncer uma vez? Por que você não pode vencer outro? Você já passou por uma crise no casamento uma vez? Vai ser essa que vai te parar? Olha, você já passou por uma dificuldade financeira até pior do que essa. Você acha que Deus não vai te ajudar nessa? Olha para a sua história. Será que tudo aquilo foi inútil? E aí, então, mais uma vez, Paulo nos ensina o quão é necessário nós entendermos e resgatarmos a nossa história. Jeremias também já disse isso, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Falamos sobre isso na série sobre esperança. Trazer à memória, recordar e entender a história. Porque através da história e na história nós entendemos que Deus é o nosso grande problema, ou um dos nossos grandes problemas, enquanto povo de Deus, é que a nossa visão é limitada, não porque Deus é um Deus ilimitado, mas é porque o nosso conhecimento de Deus e o seu agir na história é limitado. Você não sabe o que Deus fez na história do povo. Você talvez não se recorde, assim como o próprio povo se esqueceu, né? Quando sai do Egito, esquece de maneira rápida, parece que dá uma amnésia ali instantânea. Foram pragas, foram manifestações sobrenaturais, tem ali alimento diariamente, proteção, de dia uma coluna ali de nuvem para refrescar o povo, à noite uma coluna de fogo para aquecê-lo no deserto, mas ainda assim o povo reclama. Ainda assim o povo se esquece de quem Deus é. E será que nós não fazemos assim? Será que nós não esquecemos quem Deus é? Será que se nós pararmos para analisar toda a trajetória da nossa vida, será que não vamos nos surpreender? Nossa, olha onde eu estou. Nunca imaginei chegar aqui. Alguns aqui talvez poderiam até falar, nunca imaginei sequer estar vivo. Porque talvez tiveram uma infância em uma condição totalmente desfavorável. Em meio às drogas, em zonas de risco, e hoje são homens e mulheres de caráter. Então se você parar para analisar assim, nossa, eu estou vivo. Já é um milagre. Deus age na minha história. Deus tem agido na minha história. E assim como Deus age e agiu na história do povo naquele momento, Ele continua agindo na nossa história hoje. Deus está agindo na nossa história. Nós precisamos tão somente parar e observar.
parar e observar Deus agir na nossa vida. O problema é que a gente não gosta de parar. E nós precisamos, então, fazer coisas. E aí trocamos o contemplar por pedir. Trocamos o receber por fazer. Trocamos a dádiva pelo esforço. Porque nós não sabemos receber as coisas mais. Achamos que nós temos que fazer tudo. E aí vamos fazendo. Porque, inclusive, a nossa cultura diz o seguinte: se você não está fazendo nada, você está à toa. E está à toa é pecado. Está à toa, eu estou querendo procurar uma outra expressão que seja mais tranquila, porque eu não estou me recordando. Mas está à toa é coisa de gente que, sim, que não tem uma vida muito legal. Você está aí, né, na moleza, na sombra, tem que fazer alguma coisa. A gente tem alguns ditados que parecem bonitos, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Onde é que está escrito isso? Segundas Heresias 4:8, né? Está lá, procura lá. Porque não tem isso. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: aos seus amados dá enquanto dormem. Enquanto você não está fazendo nada, Deus está fazendo tudo. Enquanto nós não estamos fazendo nada, Deus está fazendo tudo. Então por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão aflito? Por que eu quero fazer tudo do meu jeito? Talvez a resposta esteja aí, né? É porque eu fazendo, eu garanto do jeito que eu quero. Deus fazendo, não vai ser do meu jeito. Para cá, Senhor, não, mais para a direita, mais para a direita. Não, aqui não está bom, não. É o que a gente faz. E aí invertemos os papéis. Aquele que deveria ser servo quer se tornar senhor. E aquele que deveria ser senhor na nossa vida, nós colocamos como servo. E era o que o povo da Galácia estava fazendo aqui. Quando estavam trocando a mensagem da graça, da salvação mediante a fé, pela salvação mediante a prática da lei. Mas o interessante aqui é que também nós estamos dispostos aqui entre dois tipos de pessoas. Entre aquele pregador que fala que você tem que fazer para você ser, e aquele que no caso é o Paulo, que está sozinho aqui no contexto, mas que fala, olha, você é porque Deus fez. Você não faz para ser, você é porque Deus já fez. Mas havia um grupo que estava botando isso na mente do povo. Olha, faz isso, cumpre essa regra. Guarda essa lei aqui. Tem que ir nessa festa. Olha, essa dieta aqui é a dieta do crente. Não pode comer isso. Não pode andar assim. Não pode vestir isso. Não pode ouvir isso. Muito parecido com o que a gente faz hoje, né? Faça isso, senão o Pai do Céu fica triste com você. Se a alegria de Deus dependesse de nós, ele estaria todo momento triste. A alegria de Deus depende do próprio Deus. Ele é a razão da alegria dele. Ele celebra conosco, ele se alegra conosco, mas a razão da alegria de Deus não está em nós, irmãos. Assim como a razão da nossa alegria também não pode estar em nós, deve estar nele. Mas às vezes nós mudamos o objeto da nossa alegria, assim como mudamos o objeto da nossa fé. E achamos então que nós somos o resultado daquilo que nós cremos. E aí quando fazemos isso, temos de caminhar de mal a pior. Por isso que você vê uma série, não digo cristãos, digo religiosos, depressivos, loucos, e aqui quando eu falo depressivos, eu não estou falando de todo esse tipo de depressão, eu estou falando da depressão que a religião, que a vida de religiosidade causa. Porque o que você vai se sentindo culpado. À medida que você vai se sendo confrontado com a lei, mas esquece de usufruir da graça, você vai se sentindo confrontado e vai se sentindo cada vez pior. Até o ponto que você fala assim, não posso nada, e começa a ter aquela vida depressiva, porque você está sendo dominado pela culpa, mas não está usufruindo da graça. Realmente, eu não tenho valor algum aos meus olhos e se depender de mim, mas Deus conseguiu ver valor em mim, e isso para mim é motivo de alegria. E aí eu não tenho mais aquela depressão, não é o sentimento de culpa, mas é gratidão. Então eu não faço para receber, eu faço para agradecer através daquilo que eu faço. Então agora eu estou na igreja, não é para fazer algo para agradar a Deus, mas eu estou aqui na igreja porque eu entendi que Deus já fez algo por mim e eu estou aqui para agradecer. É diferente, é uma pequena diferença, mas que traz grandes impactos na nossa vida, se não entendermos isso. E aí podemos estar aqui, talvez num templo cheio, mas de pessoas vazias. Pessoas cheias da religiosidade, cheias de conhecimento por conhecimento. Na verdade, não digo nem conhecimento, digo informação.
mas que ainda não conheceram, ainda não conhecem quem Deus é. Mas Paulo aqui, ele tem... E aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, se você parar para analisar esse texto. A partir do versículo 6, Paulo começa a citar Abraão, e nós vamos ver que ele cita Moisés, e ele começa aqui a fazer umas perguntas, uns trocadilhos, que o negócio fica meio complicado para a gente entender, talvez, na primeira leitura. Mas traduzindo e trazendo aqui para nós o que Paulo está dizendo, ou o que ele está fazendo, ele está fazendo aqui uma jogada de mestre. Porque o povo aqui estava trocando a graça de Deus pela lei de Moisés. Olha, tem que seguir a lei que Moisés deu para a gente. E se não é lei de Moisés, não vale aquilo que Jesus falou, não. O que vale é a lei de Moisés. Mas Paulo, alguém que não só tinha informação, mas tinha conhecimento gerado por relação íntima com Deus, ele sabia quem Deus era, então Paulo agora ele tem uma jogada de mestre. Ele não vai falar de Moisés. Versículo de número 6, ele começa a falar o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Paulo está ali diante daquele pessoal que tem Moisés como ali a sua referência, mas tem um respeito por Abraão, porque eles entendem como judeu, eles são linhagem direta de Abraão. Então Paulo fala assim: eu vou dar agora aqui uma cartada nesse povo, né? Dar um truco aqui, um Uno, sei lá, o jogo ali, ele vai dar o checkmate. Não vou falar de Moisés não, vamos falar de Abraão. Vamos para a história de Abraão? Vamos. Bem, a Bíblia vai dizer o seguinte: e ele creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. Paulo está aqui fazendo referência a Gênesis capítulo 5, versículo 6. E aqui quando ele faz isso, e a partir de agora, todo o seu argumento está baseado nisso, ele começa a colocar uma coisa para aquele povo. A salvação é pela lei? O povo é, claro. Moisés deu a lei para a gente, tem que cumprir. Vocês acreditam em Abraão? Claro. Nosso pai na fé, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então me responda uma coisa: como é que vocês acreditam que a salvação é pela lei, se a lei, ou se Abraão foi salvo 430 anos antes da lei? Aí eu imagino a cara do povo: e agora deu ruim. Se a salvação é pela lei, como é que a Bíblia declara que o nosso pai na fé, vocês que falam que Abraão é o pai da fé de vocês, como é que ele foi salvo se é no momento que ele foi salvo, ou ele foi acreditado justiça, não havia lei? A lei só viria 430 anos depois. E aí então Paulo, mais uma vez, desconstrói toda aquela teologia, todo aquele conhecimento equivocado daquele povo, para reforçar, e agora ele inverte a mesa. Está vendo? Isso aqui é a prova de que a salvação é pela graça, porque não havia lei, mas Abraão foi salvo pela fé, o pai da fé. E a Bíblia vai dizer que isso foi-lhe creditado por herança. E então ele chega no versículo 7 e diz: estamos certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Que se o Abraão não foi salvo pela lei, mas pela fé, todo que tem fé, então é salvo assim como Abraão e se torna filho dele. E eu imagino a cara daquele povo, daquele pessoal que estava ensinando. Agora complicou. O que a gente vai falar com esse cara? Ele sabe do que ele está falando. Paulo sabia do que estava falando, mas às vezes nós não sabemos do que estamos falando, nem do que estamos crendo. E aí somos iludidos por todo vento de doutrina. Somos iludidos por qualquer fala, por qualquer tipo de ilusão. Há um pastor americano que foi alguém que fez toda a diferença no século XX, que ele tem uma frase que eu anotei aqui e queria partilhar com você. Eu não quero que o mundo defina Deus para mim. Eu quero que o Espírito Santo revele Deus a mim. A.W. Tozer é o pastor. Eu não quero que o mundo defina Deus para mim. Eu quero que o Espírito Santo revele Deus em mim. Hoje a nossa briga é para servir ou para entender a qual Deus nós servimos. Porque muitos deuses têm sido colocados diante de nós. O Deus dinheiro, que a Bíblia vai falar que é o Deus mamon. O Deus egoísmo, o Deus indiferença, o Deus egocentrismo, o Deus utilitarismo. Eu me relaciono com aquilo que é útil para mim e quando não é eu descarto. Mas há apenas um Deus. E tudo aquilo que ocupa lugar de nossa vida é idolatria. E o que Paulo está falando é o seguinte: olha só, vocês podem estar indo para o inferno, não só porque vocês estão distorcendo a lei, não. Só que vocês estão colocando a lei acima de Deus. E aí deixa eu falar uma coisa para você. Se você não sabe, talvez você possa ficar assustado. A verdade de Deus está aqui, na palavra dele. Mas a palavra dele não contém toda a verdade. A verdade de Deus está aqui, mas a palavra dele não contém toda a verdade. Ih, pastor, como assim?
Simples. Se Deus, e o próprio conceito de Deus requer isso, alguém que é ilimitado. Se Deus é limitado, a sua verdade também é o quê? Ilimitada. Por isso a própria Bíblia ela não pode limitar a verdade de Deus, porque Deus é limitado. A sua verdade é limitada, o seu amor é limitado. Então há coisas que de fato nós não sabemos e nunca entenderemos. Ao ponto da Bíblia dizer o seguinte, olha, o que é mistério, deixa com Deus que Ele resolve. Para de entender algumas coisas. Mas o problema então, ou alguns dos problemas, primeiro é que talvez nós não entendamos. Mas também haverá alguns momentos na nossa vida, onde Deus, assim como Paulo aqui faz menção a Abraão, há momentos onde a gente não tem que entender, a gente tem que obedecer. O problema é que às vezes a gente quer entender para obedecer. Deus nos chama para obedecer para depois entender. Primeiro faz, primeiro segue, no meio do caminho eu te explico. E se eu confio em Deus, eu vou. Por que você está fazendo isso? Deus mandou. Mas você confia nele assim? Não, eu não confio, eu tenho fé. Confiança é uma coisa, fé é outra. Fé excede a confiança. Fé é a capacidade de ver aquilo que ninguém está vendo. E é por isso que algumas pessoas podem ver a cura enquanto não estão doentes. É por isso que algumas pessoas podem ver a restauração na sua casa enquanto outras não estão vendo. É por isso também que algumas pessoas podem ver a cura não acontecendo, mas ainda permanecerem firmes com Deus. Ver a restauração não acontecendo e ainda assim permanecerem firmes com Deus. Porque o que dita nosso relacionamento com Deus não é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele é. E o que dita o seu relacionamento, ou qual é a base do seu relacionamento com Deus? É aquilo que Ele faz? Ou é aquilo que Ele é? Aquilo que Deus faz revela quem Ele é. Mas aquilo que Ele é muito maior daquilo que Ele faz. Difícil de entender isso, mas é isso. Ao contrário de nós. Nem sempre aquilo que nós fazemos revela quem nós somos. Porque você pode fazer uma coisa que aqui você pode parecer muito bonitinho, cheirosinho, crente, mas e no seu dia a dia? Na sua casa? Com seus filhos? Com a sua esposa? Seus pensamentos? Quem você é? O Evangelho nos demonstra quem nós somos. Mas para que não haja desespero, ele demonstra quem Deus é e o que Ele fez por nós. Quando nós não merecíamos, foi de graça. Precisamos aprender a viver pela graça, desfrutando dessa graça. É leve. É por isso que o próprio Jesus fala, olha só, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo e do meu fardo, que é leve. Seguir a Deus não é algo pesado. Ser cristão não é cumprir uma listinha de posso ou não posso. Ser cristão é ter os desejos transformados. Agora aquilo ali eu nem quero mais, não faz mais diferença para mim. É o inverso. Não é que eu apenas não posso fumar, mas aquilo ali eu não quero. Não está no meu coração. Não é que eu não posso, apenas eu não posso, chegar ali e falar mal do meu vizinho ou do meu irmão. É porque eu não quero. É porque antes de mudar a minha atitude, Deus mudou meu coração. O problema é que Ele está querendo mudar as atitudes antes de mudar o coração. E aí dá problema. Ou você caminha para viver uma vida onde você vai ficar mentalmente perturbado, ou você caminha para a hipocrisia. E o que Deus nos convida nessa noite é para que nós experimentemos uma mudança que começa aqui, no coração. Uma mudança que começa de dentro para fora. Cristo crucificado nos convida nessa noite a crucificarmos o nosso eu. A crucificarmos aquilo que nós queremos, mas que nós sabemos que é mal. E pedimos, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho eu não vou conseguir. Eu já entendi agora, eu sozinho eu não consigo. E talvez você esteja aqui nessa noite passando por alguma dificuldade e está tentando resolver sozinho. Talvez no seu casamento, está em crise. Chega aqui na igreja de mão dada, mas em casa falta pouco, um dá na cara do outro. Mas está tentando resolver tudo sozinho. Você não vai conseguir. Eu tenho a notícia para te dar, você não vai conseguir. Mas olha, você não está sozinho. Você está passando aquele problema com o seu filho, está tentando de tudo. Essa semana, quinta-feira, recebi a mensagem de uma mãe, que nem da nossa igreja mas é do nosso bairro. O filho dela está envolvido com as drogas aqui no nosso bairro. Ela mandou mensagem, pastor, preciso arrumar um psicólogo para o meu filho, porque meu filho está com isso, está com aquilo.
Eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade, foram 2 pessoas essa semana. Não, eu estou com problema com meu filho, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso que o senhor faça alguma coisa. Arruma um psicólogo para mim. E eu fico pensando, cuidado dos psicólogos, Kênia, Emily, porque o pessoal acha que psicólogo e pastor é quem faz o milagre. Mas não é. Somos instrumentos na mão de Deus. Mas o que essa pessoa precisa, antes de tudo, é Cristo Jesus, assim como cada um de nós. E nós precisamos entender isso. E invertemos as coisas. Ah, não, o problema está lá. E é até engraçado. E eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Ela acha que o problema está no filho, mas o problema está nela. Primeiro ela tem que se ajustar, entender quem ela é. Assim, olha, deixa eu dar uma notícia para você. Seu filho tem problema. Ele tem alguns problemas, a começar pela mãe dele. É triste ouvir isso, mas foi o que eu tive que dizer para ela. E assim que é. Ah, meu marido tem um problema. Será que a senhora não é o problema? Será que o senhor não é o problema? Bem, seja como for, a palavra também de Deus nos convida a examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não compete a mim o julgamento, porque aquele que pode nos julgar, podendo nos julgar, nos deu a sentença de liberdade e tomou a culpa que era minha e sua. Toda a culpa, toda a dor, Deus levou sobre ele. Se você está nessa noite levando alguma culpa, alguma dor, algo que te faz sofrer, é porque você ainda não sabe quem Deus é, porque você está sendo impedido de confiar e experimentar um relacionamento com Deus pautado pela fé. Porque se você tem fé e sabe quem Deus é, nessa noite então você pode lançar sobre Ele todas as suas dores, na certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar? Queria que você nesse momento curvasse sua cabeça e colocasse para Deus. Quais são as suas ações, qual esforço você tem feito para mudar algo que você entendeu nessa noite que você não pode mudar, mas que você precisa que seja mudado. Mas você também entendeu que, apesar de você não poder mudar, Deus pode. Coloque então para Ele. Senhor, muda a realidade da minha casa, muda a realidade da minha vida, muda, Deus, a realidade profissional que eu estou vivendo. Já fiz todos os cursos possíveis e impossíveis, mas nenhuma porta se abre. E aí Deus nessa noite nos fala, porque quem abre e fecha a porta é Ele, não é você. Você precisa ter preparado, mas quem abre e fecha a porta é Deus. Então peça para Ele abrir as portas. É da saúde, Senhor, eu estou preocupado, não consigo dormir, a depressão está me pegando. Me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Rasgue o seu coração para Deus nessa noite. Coloque para Ele tudo o que você está passando. Deus te ama do jeito que você é. E te chama a vir do jeito que você está. Com seus vícios, com as suas mazelas, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, porque Ele te ama desse jeito. Ele te viu, Ele nos viu e nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, para que através do relacionamento com Ele, nós pudéssemos ser sarados e restaurados. Eu queria, enquanto você está orando, de cabeça baixa, queria saber se há entre nós alguém que nessa noite entendeu isso, falou: Senhor, até aqui eu vim tentando do meu jeito, até aqui eu vim tentando controlar o rumo das coisas, e eu só perdi tempo e energia, mas agora eu vou experimentar esse negócio aí. E é o que a Bíblia fala: provai e vede que o Senhor é bom. E eu vou experimentar desse relacionamento, eu vou provar disso aí. Eu quero dar esse passo. Eu quero então que o Senhor governe a minha vida. Eu quero te convidar. Se você nessa noite reconhece que você não pode fazer nada pelo seu próprio esforço, que você não tem mérito algum, mas que Deus pode fazer todas as coisas, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós estarmos orando. Se você está lutando contra um desejo, seja ele qual for, pornografia, homossexualismo, mentira,
lascívia, avareza, seja qual for. Para Deus não há pecadinho e pecadão. Eu também te convido a sair do seu lugar para que nós pudéssemos estar então orando a Deus aqui, entregando a Ele. Senhor, age na minha vida do jeito que o Senhor quer fazer. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós estamos aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que está sendo exposta aqui, Deus. Obrigado, Deus, porque para nós é de fato difícil entender que o Senhor nos amou quando nós não merecíamos nada. Para nós, de fato, é difícil entender que nós não podemos fazer nada. Mas entendemos nessa noite que o Senhor pode fazer todas as coisas. Obrigado, Deus, pelas vidas que estão vindo aqui, Deus, pelas pessoas que estão entendendo no seu coração que precisam parar de tentar pelas suas próprias forças. Porque como a Tua palavra nos ensinou, isso é loucura. Nós não queremos ser loucos, ó Pai. Não queremos, Deus, trocar a Tua graça pela religiosidade fria e morta. Não queremos, Deus, deixar de aproveitar aquilo que o Senhor nos dá graciosamente para tentarmos conquistar o que já nos foi dado. Nos ajuda, Pai, a enxergar o Senhor e a Sua atuação em cada momento das nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida, Deus, das pessoas que aqui estão. Num gesto, Deus, que pode mudar a vida delas. Porque a partir do momento que nós reconhecemos quem nós somos e diminuímos, a Tua palavra diz que então o Senhor pode crescer nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pelas impossibilidades que o Senhor tem colocado perante nós, perante o Teu povo, para que através dela, Deus, se manifeste a esse Deus que nós entoamos que é o Senhor, que é o Deus do impossível. Obrigado, Deus, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, porque talvez sejam neles que nós recorremos e voltamos nosso olhar para o Senhor. Deus, se há pessoas aqui que estão cansadas, sobrecarregadas, que nessa noite, Deus, elas possam sair daqui, Deus, aliviadas, não pela mensagem, não pela religião, mas pela atuação do Teu Santo Espírito no coração e na vida delas. Senhor, nos ajuda a voltar o nosso olhar para o verdadeiro Evangelho, para aquilo que o Senhor espera de nós, amor. Nos ajuda a desfrutar essa mensagem de liberdade. Livra o Teu povo, Deus, da mornidão espiritual. Livra o Teu povo da apatia. Livra o Teu povo da indiferença. Que não continuemos a viver uma vida de trocas insignificantes, trocas que não valem a pena. Quando trocamos, ó Deus, uma vida passageira pela vida eterna, Deus. Quando invertemos as coisas e botamos a vida eterna em jogo, por momentos de prazer, momentos de alívio, mas que podem se resultar em tormentos eternos, quando o Senhor quer nos dar uma eternidade de alívio, de vigor, de alegria, de bonança, contigo e num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque todas as coisas terão passado. Gera uma nova vida, Deus, naqueles, Deus, que têm tentado, antes de ter uma nova vida, ter uma nova atitude. Restaura os casamentos, Deus, que aqui podem estar passando por crise. Restaura, Deus, relacionamentos de pai e filhos para com os pais. Restaura, Deus, nosso relacionamento enquanto Teu corpo, enquanto igreja. Que possamos, Deus, também ser bálsamo, ser refrigério na ferida do nosso irmão. Que possamos de fato levar e suportar a carga um dos outros. E assim, Deus, diariamente, manifestar a liberdade que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Porque enquanto nós não podíamos fazer nada, o Senhor já fez tudo. E é por isso que Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado.
Já está tudo pronto. Nós precisamos apenas usufruir. A mesa está posta e o Senhor nos convida nessa noite para sentarmos à mesa e ceiarmos contigo, experimentarmos das coisas que o Senhor tem para nos oferecer, enquanto servos, enquanto servas, enquanto igreja, Senhor. Nos ajuda a sentar na tua mesa e desfrutarmos da refeição que já está preparada, aonde o pão é a tua carne e o vinho é o seu sangue. Muito obrigado pela tua aliança com cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.